Então, hoje é dia 18/2/2022, 16h57. Muito bom. Acho que você tem uma ideia do que está no seu campo, mas pode se concentrar, fique à vontade. E mentaliza a sala branca. E pode fazer suas movimentações de energia padrões que você utiliza, tá? Tá. Acredito que estamos prontos. Muito bem. Se você a fazer alguma apresentação agora, ou depois a gente faz? Eu acredito que depois. Tá. O que a gente vai conversar hoje? Então, tem uma consciência, ela é minha familiar no sentido de, ela já esteve em outras instâncias, que na minha trajetória não é de trabalho, enfim, mas eu sei quem é. Certo. Que na primeira instância, tem mais informação para ela dar hoje, mas dentro deixa eu ver como é que eu vou, porque assim, como eu te disse, o meu marcador foi esse meu medidor de irritabilidade, e assim, o meu limiar de tolerância com algumas coisas do cotidiano, do ser humano e comigo mesmo, ele tá mais estreito esses dias, e aí isso me chama muito a atenção, porque eu faço uma conta, eu faço terapia, então eu observo como é que tá a minha vida, o cotidiano, eu falei, eu tô irritadíssimo, eu tô intolerante, tem algo além. E aí, observando as energias, tem uma densidade, mas é uma densidade mental, tá? Não é uma densidade astral, que eu conheço essa assinatura, e já faz uns dias que tem flashes já de informações que viriam, então eu brinco que eu deixei na caixinha do vou pensar, né, da observação, Sim. porque acredito que o quebra-cabeça junte-se hoje. Eu não peguei o que veio como absoluto, mas já começaram a chegar flashes de informação. Talvez a gente até tenha uma outra, só um marcador. É bastante interessante que, né, para quem nos ouve aqui, essa é a minha segunda sessão com vocês, e o meu nível de segurança com o processo hoje está totalmente. O outro eu estava mais inseguro, embora com um pouco de experiência já, não com vocês, mas de outras instâncias, hoje está mais tranquilo, até de verbalizar e falar assim, sem ficar É, filtrando e brigando com. Vou precisar, porque algumas coisas estão vindo mental e eu preciso, tipo, escrever aqui. Não é escrever, mas eu vou soletrar aqui. É um K invertido, hum, H, M, A, desculpa. K invertido, H, A, M, H, A, R, A, D, A. Como se fosse lendo camarada, tá? Mas tem um K invertido, H, A, M, H, A, R, A, D, A. Esse é o tá. primeiro, digamos, o nome de identificação aqui da consciência, e ela fez questão de frisar esse K, como se ele tivesse Ao invertido, contrário, as tá. perninhas para a esquerda aqui. Ah, e ele pediu para corrigir um negócio, termina com H também. Certo. Camarada com um H no final. E o que ele narra é que essa seria a grafia e a pronúncia mais próxima do nosso alfabeto e do primeiro arquétipo que ele vai apresentar. Você quer perguntar alguma coisa ou eu Certo. continuo? Não, pode prosseguir. Então, em termos de referência de energia, para quem nos ouve, né, e não é uma densidade tipo
Exu, obsessor, é uma densidade, mas é mental, tá? E um mental muito forte, que se for fazer uma relação espaço-tempo, não estaria aqui, tá? Tá fora, mas transmite a informação com muita facilidade. E aí, ele falou que você vai saber a direcionar as perguntas, mas para facilitar quem vai ouvir as informações futuras, ele estaria na representatividade de um mago negro, tá? Certo. Aí, isso é da minha parte, não é dele. Para ninguém ficar preocupado, se assustar, não é nada, já é uma consciência muito consciente do polo que ele trabalha. Porque existe ele pede para uma dos objetivos da comunicação e da explanação de hoje é tirar um pouco a fantasia e a mistificação que tem em cima dessas figuras ou desse rótulo. Já deixa muito claro. Ele não é nem do bem nem do mal. Nossa leitura os coloca ou a leitura humana coloca... E é interessante, durante esses dias, esses flashes, ele não falava em primeira pessoa, ele falava, como se ele estivesse falando em nome de uma classe, de um grupo, tá? Uma categoria, vamos chamar de categoria de magos negros, tá? Porque ele fala nós. Sim. Nós não somos nem do bem nem do mal. Apenas atuamos temos uma linha ideológica de conduta. Certo. É muito respeitoso, tá? É muito inteligente e diferente do que também muitos pintam, né? O papel primeiro que ele repudia a palavra obsessor, ele falou, não somos obsessores, e também sabemos respeitar e sermos educados e dialogar com as partes, mesmo que as partes sejam contrárias à nossa linha ideológica. Certo. Não é bagunçado, né? Sim. Ele veio porque ele quis, ninguém, não tem, assim, ordem da lei, não tem, ele veio porque ele quis. Não é porque ele gosta de mim, nem porque ele gosta do grupo, ele veio porque ele quis. Provavelmente tem por detrás do projeto, né, claro que tem uma ordenação aí, né, acredito que tem toda uma hierarquia que outorga que ele esteja aqui, mas ele não tem nenhum impositivo para ele estar aqui e também nada de sentimentalismo. Certo. Nesse sentido, vamos seguir, ver se ele tem alguma coisa específica para falar antes da gente fazer ele falou que vai deixar o seu encargo, talvez não dentro da nossa contagem de tempo. É legal o vocabulário, né? A nossa contagem espaço-tempo talvez não permita não dê tempo que se desencadeie todas as dúvidas do dia, ou da sessão. Mas ele discorre que ele está aqui há alguns milênios aqui na psicosfera terrestre, por N questões que ele pode talvez discorrer um pouco sobre, mas ele não é ele é o que nós diríamos aqui, talvez, de um espacial, uma consciência de outra transitoriedade, mas ele não transita fora, tá? Ele está na psicosfera terrestre há muito tempo. Tá, e ele tem consciência disso. Certo. Ele sinaliza que a classe dele, ele chama de classe porque, assim, é como se esse título que nós demos aqui, nós terrestres, de magos negros, não é só
dessa latitude e longitude que ele vai trazer aqui. Ele sinaliza que ele vem da constelação de Capela, tá? Não exatamente a temática conhecida dentro do cenário dos exilados de Capela, mas desse sistema, tá? Onde existem vários, e ele está dentro de uma classe que nós, hoje, dentro do nosso entendimento, nós chamaríamos, então, de magos negros, mas teriam outros de outras esferas, que o objetivo é a gente entender um pouco do modus operandi desta classe, que transita por esta negatividade. Acho que é o mais próximo do nosso entendimento agora. Ele não chama nem de negatividade, isso foi meu. É esse vetor. Certo. Ele dá uma pausa bem longa, no sentido, talvez, de que você puxasse aí o fio do novelo de lã. Tá, vamos começar de uma pergunta bem introdutória e interessante. Como ele classifica o trabalho dele, como ele enxerga a atuação dele, o que ele faz no seu dia a dia, vamos dizer assim, entre aspas? Deixa eu tentar sintetizar. O que ele traz é que, no processo de aprendizado, de evolução, certas consciências que inclinam para essa classe, tá? Eu vou utilizar sempre o termo mago negro. A grande maioria é uma escolha, tá? De transitar por esse... é como se algumas escolhessem caminhar pelo vetor positivo ou dita luz, tá? E outros caminharem pelo vetor negativo, dito sombra. Existem algumas consciências que almejam percorrer esse viés, mas é um viés bastante trabalhoso, que exige muito estudo, muita disciplina, muitos processos, e abrir mão de algumas experiências, principalmente no campo do sentir, tá? Porque há um desenvolvimento do campo mental, e um trabalho bastante árduo ao longo de séculos e séculos, milênios e milênios, para dominar o sentir. Haja visto que há um grande potencial destas consciências, quando atingem esse nível de habilidade, de manipular energia, de trabalhar energias, e um dos princípios básicos é o que nós entenderíamos aqui como o princípio do mentalismo, né, de entender sobre a força da mente, o vetor das energias que a mente, que para nós é mente, né, estando na carne, mas para eles consciência, se utiliza. E aí, nesse processo, há um trabalho árduo aí de anular ou eliminar ou não percorrer o sentir, porque o sentir é um vetor que acaba sendo como um espinho, um calcanhar de Aquiles, nesse viés de domínio mental, né, da sua mente, né, da sua consciência, não de domínio da consciência externa. E aí, muitos, né, almejam percorrer esse caminho, mas esse caminho, ele é dito que é um caminho bastante árduo e para poucos. Poucos não no sentido de que não pode, mas que é bastante trabalhoso. Certo. Quando você pergunta sobre ele não diria que teria uma função, é uma escolha de um caminho de evolução, que vai ter certas funções, mas
a consciência chega num patamar e ela escolhe percorrer esses caminhos. Esses caminhos, ele mostra, quando ele fala de vetores, é como se tivesse, vetor entende-se por, como se fossem setas apontando. Então, ele vai fazer uma analogia, fala que tem que ter um esforço grande para simplificar a narrativa. É bastante interessante, que ele traz é uma arrogância, mas não é uma arrogância, tipo assim, vocês são muito burrinho ainda, isso é palavras minhas, tá? Não é dele. Vocês são muito burrinho para aquilo que eu tenho condição de falar. Então, para mim, é um puta esforço, é quase que uma intolerância, assim, com a nossa ignorância, tá? Mas não é ruim. É tipo, essas são palavras minhas, não é dele. Eu estou frisando bem para não colocar nada que não seja da boca dele aqui. Tipo, eu sou foda e vocês são, mas eu tô aqui disposto a... E aí, então, vamos voltar. Quando ele fala desses vetores, dessas setas, é como se o vetor que trabalha na nossa linguagem, entendimento mais simplista aqui, trabalha dita para o bem, para a luz, para o vetor positivo, é como se a seta tivesse voltada para fora, tá? No sentido da polaridade das energias, do sentir, do pensar, do agir, voltado para fora, para o coletivo, para o planeta, para a humanidade e assim por diante, no sentido de doar-se. E quando ele fala da polaridade da classe deles, é uma polaridade que se desenvolve na subtração. É como se, não sei se a palavra egóica, é como se fosse o vetor todo voltado para dentro. O que me vem é a imagem de um buraco negro, sempre sugando, sempre puxando, sempre retirando, sempre cobrando um pedágio e assim por diante. Não sei se essa tradução ajuda. Vamos ver se a gente consegue deixar isso mais interessante. Vamos entender que o buraco negro, ele seria o que destrói, aquilo que desconstrói. E como que a gente consegue entender o ego, ou a atuação egóica, self-oriented, né, orientada para si, como a desconstrução tem relação com essa polaridade invertida da desconstrução cósmica? Como que a gente pode fazer essa ponte? Ele dá uma espécie de uma risada, no sentido de, é muito simples. Vocês conhecem uma lei básica, onde o micro reflete no macro. Se vocês olharem para qual é a construção do modelo básico atômico que vocês conhecem, ele pediu para você responder. Construção básica, simplista lá o átomo de Rutherford, acho que é isso. É um próton. É o próton, carga positiva, o elétron e o nêutron, né? E um nêutron. Sim. Para que haja uma certa estabilidade, ou o que nós chamaríamos de equilíbrio, é necessário que haja um equilíbrio entre as cargas positivas e as cargas negativas. E um elemento no meio do caminho, neutralizador ou equilibrador também, que vai formar uma tríade. Essas consciências que trabalham nesse vetor também atuam no ponto de equilíbrio do sistema cósmico. Assim como, porque todo mundo só olha para o bem, para a luz, mas esse vetor se faz necessário para que haja equilíbrio no sistema. E aí, desde o micro até o macro, tá? Como consciências, como planetas, como buracos negros, se fazem necessário para equilibrar
o sistema. Certo. Não sei se é uma pegadinha nesse sentido, mas para a gente analisar. De repente, nem todo mundo tem alguma atitude, vamos dizer, egoísta, está atuando nessa polaridade, certo? Ele dá outra, não é bem uma gargalhada, mas ele não é um sorriso, é quase um sorriso de deboche, e aí ele narra o seguinte: embora eu tenha muito domínio sobre a variável sentir, para que eu entenda como é que esse mecanismo funciona, para que eu entendesse quando eu passasse a entender quando eu fui inserido aqui na psicosfera terrestre, em tempos imemoriais, eu precisei entender, né, segundo ele, o mecanismo da psique adâmica, humana e das consciências que estavam aqui no ato do sentir. Então, ele conhece um pouco sobre, e ele diz que o sentir de vocês, interessante, quando agora ele externa vocês, como se ele fosse uma classe totalmente diferente da gente, e de certa forma, sim, possui essa dualidade. O egoísmo possui o seu polo positivo e o seu polo negativo. Quando você tem um ato de egoísmo voltado à autopreservação, que se faz necessária ao ser, é um ato que vocês intitulariam de amor, de autocuidado. Quando você tem esse mesmo sentimento voltado sobre um prisma narcisista, de subtrair, sem a variável autopreservação, apenas de acumular, você tem o mesmo sentimento sobre a polaridade desequilibrada na polaridade negativa. E aí, para muitas das consciências que transitam aqui hoje, nesta escola planetária, vieram com o intuito de transitar, ora no extremo negativo de um sentimento, ora no extremo positivo, para depois achar o ponto de neutralidade. E aí ele reitera se isso fez sentido para você. Sim. E aí desconstrói a máxima de certo e errado, pecado. Apenas a consciência ela vem programada às vezes para transitar no extremo negativo, extremamente egoísta, egóico, e subtrair o máximo que puder do sistema ao seu entorno. E às vezes ela vem vivenciando, experienciando o outro extremo. Só assim ela vai conseguir entender o range de um extremo ao outro, de cada sentimento, e o que isso provoca para a sua estrutura de desenvolvimento como consciência maior. Eu tenho uma pergunta. Bom, a gente entende que consciências com um mental superior e inferior tão concentrado podem costumar a ter mais facilidade em manipulação, transmutação, N coisas aí que você pode fazer com a matéria energética. Então, eu queria que ele explicasse para nós se a gente pode considerar não só um mago negro, mas alguém da classe dele como alguém experiente em trabalhar com excessos. Ele diz que o excesso não é a palavra correta. Por quê? Muitos indivíduos da classe dele, e aí é interessante que isso explica, porque ele sabe que ele, ao longo do processo do percurso dele, durante séculos, milênios, whatever, ele anulou o aprendizado pelo sentir, para ter total domínio sobre
o campo mental. E agora a trajetória dele é percorrer por essa estrada. E aí? É engraçado que ele fala, não é que, mas assim, é quase que dolorido para ele saber que ele vai ter que começar um percurso quase que do zero, porque ele, na teoria, ele pode escorrer aqui sobre sentimento por sentimento, mas na prática, ele sabe que ele vai ter que passar pelo processo, e aí, dentro da tua pergunta, transitar pelo saber manipular os excessos, talvez tomar contato com um sentimento saudades, que eu nem sei se isso, enfim, seria propriamente dito um sentimento, é algo quase que primário, porque ele passou toda a trajetória não passando por esta variável. Então, a tua pergunta talvez não caiba dentro dessa questão de ter habilidade em manipular excessos. Porque existem variáveis que para ele foi muito difícil admitir que ele não sabe. Que o simples fato de admitir que ele não sabe o torna vulnerável. Uhum. E ele sempre, da terceira vez, ele discorreu e ele pergunta, isso fez sentido para vocês? Fez sentido, sim, eu acho que eu entendi, ficou dúbia a pergunta, porque é como se, assim, eu não passo por isso, eu não consigo te explicar por que eu não trabalho com isso, na realidade é porque ele não passa por isso. Não, e aí ele está falando para mim, complementando, Natália, para mim, porque isso espelha com a minha experiência, tá? Como consciência encarnada aqui, eu, Fábio Nasa, talvez, né, não conheço vocês na intimidade, mas um pouco que eu tenho do histórico de alguns médiuns que chegam até mim é inabilidade emocional. Por exemplo, isso é particular meu, às vezes eu chego na minha terapeuta, eu falo, eu passei por isso, isso, isso. E aí eu falo para ela, não faz sentido. E ela fala, não é para fazer sentido, só sente. Mas eu não sei o nome disso. Ela fala, só sente que a gente vai aprender a dar nome. Uhum. Então, uma pessoa que tem muita habilidade mental, mas quando esbarra no sentir, eu sou um analfabeto. Entendi. E aí a gente dá bizil. Precisa tomar remédio, precisa fazer meditação, fazer as coisas, porque não sabe nem dar nome para aquilo que está sentindo. Sim, deu para entender. É como ele disse, se sente vulnerável nesse sentido, porque ele não houve experiência suficiente para conseguir vivenciar em si. Agora eu quero puxar um pouquinho o assunto para algo que para nós é mais, assim, a gente sabe as respostas, é óbvio para nós, mas para muita gente não é. Então eu acho legal a gente esclarecer um pouco, já que a gente está tendo a oportunidade de falar com alguém que acaba se encaixando nesse arquétipo de mago negro. Muita gente ouve dizer que magos negros trabalham com goécia. Isso é real? Goécia é o que seria o ocultismo, ou que algumas pessoas também consideram que o satanismo, não sei porquê, mas está englobado aí num rolo do que seria o trabalho dos magos negros. É meio que assim, é como se eles fossem os funcionários dessas religiões, sabe? Eu quero entender dele, o que ele acha disso e qual que é, se realmente existe essa atuação deles nessas questões, nessas vertentes. É engraçado que a gente vai pegando o padrão ele, de novo, dá uma resposta, uma risada debochada, tá? Do tipo, isso é uma grande besteira. Que não existem, primeiro, que é importante que vocês entendam a classe magos negros como uma classe hierárquica com várias faixas de hierarquia. Que na graduação ele não se intitula o
mais graduado, mas está numa graduação bastante alta, tá? Em termos de, digamos, patente. Ele não é pouca porcaria dentro dessa classe que está na psicosfera terrestre. E aí, assim, esses que trabalham dentro dessas egrégoras estariam na base da hierarquia, tá? Ele diria que seriam aprendizes de principiantes de. E aí ele pede licença, não é bem licença, mas assim, como é que funciona? Ele vai tentar sintetizar e eu vou tentar, porque a informação ela vai rebaixando o nível para a gente conseguir, para ficar compreensível a média que vai acessar depois o conteúdo. Quando o indivíduo, uma consciência, escolhe transitar nesse vetor, vamos chamar vetor negativado, magos negros. O primeiro passo é aprender sobre o domínio das energias para que aprenda a subtrair energia. Mas o subtrair não significa destruir. Primeiro, é uma subtração para uma autossubsistência. Tá? E aí, o indivíduo, então, ele vai aprendendo a se tornar autossubsistente, só que conforme ele vai subindo nessa classe, nessa graduação, ele vai construindo mecanismos de subtração, egrégoras, né, meios de subtração. Então, por exemplo, dentro da indústria pornográfica, quando o indivíduo consome pornografia, ele projeta a sua energia mental para o consumo daquilo, e aquela egrégora da indústria pornográfica tem um dono lá, tem uma estrutura que vive disso, tá? Na indústria da guerra, através do medo, na indústria religiosa, então, cada egrégora, nas suas devidas proporções, então, por exemplo, um mago negro de primeiro escalão, um aprendiz do aprendiz do aprendiz, o estagiário do aprendiz, ele se instala, por exemplo, no núcleo familiar conflitante, na psicosfera, e lá ele aprende a subtrair energia de lá. Um inteligente, porque assim, um vampiro, ele subtrai até destruir. Um mago negro, ele não tem interesse de destruir o sistema, ele tem interesse de manter o sistema trabalhando para ele. Tá? E eles entendem muito bem da lei, né, do universo. Eles não subtraem, eles provocam situações que o sistema entregue de mão beijada. Eles não roubam, tá? Vocês nos têm como ladrões, como vampiros, mas nós não somos desta classe. Ele fala até num sentido de repúdio, tá? Ele repudia a vampirização, tá? É como se fosse uma outra raça que trabalha num outro viés, que subtrai e destrói. O objetivo deles é fazer com que o sistema, manter o sistema escravo deles, então ele dá um pouco, mas também subtrai, só que, conforme eles vão subindo nessa classe, a egrégora vai aumentando, a qual eles pertencem, eles precisam montar uma estrutura. Soldados, asseclas, equipes que instalam aparelhos, magistas, então o time vai aumentando, e ele precisa alimentar esse time. E muitas vezes, para ele subir de graduação, ele se associa a uma outra egrégora. Então, um exemplo, tem lá o estagiário que trabalha subtraindo de uma egrégora de um lar. E aí ele subtrai um quantum de energia para manter o sistema dele. Só que aí ele sobe de graduação. Aí ele vai para um sistema que vai subtrair energia de uma cidade, por exemplo. Tá? E ele se instala lá um sistema político, um sistema do crime, um sistema... Só que cada vez que sobe de sistema, ele também paga um pedágio.
tá? Então, ele obtém, é como se ele tivesse que dar 20% do que ele obtém para um sistema acima, tá? Porque o sistema acima está ligado a outros sistemas. E aí, na hierarquia, tem ainda um mago superior lá, um mago negro que trabalha mantendo todo esse sistema. E aí a gente vai para nível de estado, uma psicosfera a nível estadual, tá? Aí tem várias células, e ele repete, o micro representa o macro no micro. O sistema tributário de vocês, como é que funciona? Vocês não pagam impostos municipais, que sustenta o parte do Estado, que sustenta a federação, e assim consecutivamente. Então, é muito parecido. E aí sai de um nível, por exemplo, estadual, vai para um nível psicosfera país, e aí vai para um nível psicosfera continente, e aí há um nível planetário. É como se o planeta também pagasse um pedágio para esferas ainda maiores. E aí, o que ele volta, lembra que quando você fez a pergunta do sentir, aquela sensação de, tipo, agora eu me dei conta que deu ruim. Por quê? Para ele largar a mão de todo esse sistema no nível que ele está, ele vai ter que voltar do zero. Vamos dar um exemplo aqui. Sabe o que me vem? Sabe o cara que é o chefe da boca do tráfico do sistema criminoso atuante e ele quer largar? Só que para largar agora, o percurso vai ser muito mais dolorido, muito mais trabalhoso, porque alguns vão se questionar, por que ele não larga essa vida, né? Por que agora ele não vai para o outro vetor? Porque não é tão simples assim. Porque agora, se ele, todo esse pedágio e todo esse sistema a qual ele está atrelado, ele vai ter que percorrer o caminho ao contrário. Para quê? Para voltar ao equilíbrio ao sistema. E para aprender o outro extremo que ele conscientemente negligenciou. Nossa, deu até suador aqui para explicar isso. Fez sentido? É complexo, mas fez sentido? É complexo, fez sentido. Mas e aí, o que acontece quando... Eu não sei, é que assim, eu tenho a impressão que não é só um mago negro mais. Mas eu tenho a impressão que essa dificuldade que ele observa de sair, ele já vivenciou como funciona? Ou tem interesse nisso? Então tá. Chegamos ao ponto. É muito interessante. A sua pergunta é como se tivesse uma linha de convergência e assim, hora a hora, chegamos no ponto. Que muitos vão perguntar por que sobre a ótica dualista parece que ele está mudando de lado, né? Ou que ele mudou de lado. Em determinado... Ele não vai discorrer sobre... que não cabe aqui, mas ele já teve a tomada de consciência, tá? De que ele precisa transitar agora na outra extremidade. Porque ele foi transmigrado para cá no processo de um expurgo planetário, tá? É a terceira ou quarta vez que ele negligencia de percorrer o outro caminho, e é como se ele tivesse cansado. Ele faz uma frase bem interessante agora, ele fala assim, se tem uma coisa que eu não sou, é burro. Eu já entendi que eu preciso percorrer o outro caminho. Só não sei ainda como é que vai ser. Porque eu não quero tomar contato com uma variável chamada medo. Certo. Porque o medo me torna vulnerável. E a vulnerabilidade me enfraquece. Dentro do prisma dele de forte, tá?
Mas ele, resumo de história, ele já entendeu que agora tem que percorrer outro caminho. Eu vou fazer uma pergunta bem específica. Eu não sei se é porque eu não sei se vai encaixar, mas enfim. Ele possui algum fractal e barra irmão fractal encarnado na Terra nesse momento, assistido, que ele possa observar a vivência, a experiência? Agora não foi uma risada de deboche, foi uma gargalhada, quase uma gargalhada, não confundo, ele não é Exu, tá? Mas tipo gargalhada de Exu, a resposta é sim. Alguns. Tá. Eu imaginei... Por quê? Peraí, deixa ele vai explicar. Porque um dos recursos da classe deles é aprender a se dissociar como consciência para ter otimização de processo, ou até nas articulações, ele mostra como se fosse um tabuleiro de xadrez, como se ele se dissociasse em muitas peças no tabuleiro, porque para dar o checkmate é muito mais fácil tendo mais peças contra o seu dito adversário. Sim, eu imagino que não seja um problema para ele fazer essa dissociação. Acho que acaba sendo o próximo passo, praticamente, daquilo que ele está prestes a fazer. E aí ele explica o seguinte, dentro da etapa de coisas que ele já tomou consciência que ele precisa passar, ele, consciência, vamos chamar de consciência master, não está afim de viver alguns bizil que dá estando na carne. Até porque não tem muito sinal de que ele passou por esse processo, tá? Então, ele prefere deixar um fragmento dele, é como se a dor e o risco é menor. Porque ele falou que ele tem coisas maiores a cuidar, então ele deixa uma parte dele se lascando, isso é meu, tá? Se lascando, enquanto ele fica... tabuleiro de xadrez eu vejo como se fosse o rei protegido e os peões trabalhando por ele. Eu entendi. Ele prefere, nesse momento, experienciar pela observação. Isso. Para ele é mais seguro fazer isso. Só que ele já entendeu que ele vai ter que passar pelo processo. Certo. Não, ele falou, não, eu já entendi, não tem escapatória. Só que eu tenho a escolha ainda de escolher quando. Eu vou fazer uma pergunta agora também que tem a ver com isso, só que ela é bem específica, eu não sei se ele pode até nem responder, na verdade, mas assim, nós tivemos informações que algumas consciências, não necessariamente ligadas à consciência em si, mas à raça, né, que algumas delas possuem uma barreira para expansão e que essa barreira ela pode ser quebrada ao encarnar como humano. Ele faz parte dessas raças que estão limitadas, meio que assim, travei daqui para frente, agora para eu conseguir seguir em frente eu preciso encarnar. A gente recebeu informação que algumas raças possuem esse limite. Ele estaria integrado nisso? De uma forma, ele deixa claro de forma muito reducionista a resposta sim. Por isso que ele fala, eu terei que passar pelo processo. E qual que é o que ele está explicando é o seguinte, a fragmentação que ele intensificou de uns tempos quando a gente fala, vamos contar um milênio aí, tá? Não é ontem. É um processo também de sutilizar um pouco, porque assim, como consciência não encarnante há muito tempo, para ele passar por um processo natural, encarnatório, é quase que impossível. E haveria pelo menos aí 3, 4, 5, 6 choques, né, num útero materno, de fetos que nasceriam anencéfalo, com problemáticas, para drenar um pouco e não é uma densidade astral, é uma densidade mental, é como se o mental tivesse uma potência tão grande que ela, uma via encarnatória
nos corpos que nós temos hoje, é quase que impossível. Então, a fragmentação dele também é uma forma de dividir essa carga energética que ele possui mental. Provavelmente ele encarnaria como, quando conseguir, depois de 3, 4 tentativas, como um autista de alto grau. Entendi. As pessoas associam muito os magos negros com quebras de leis, né? Como ele observa os limites das leis universais? Ele observa brechas, ele trabalha em esticá-los e como funciona para ele? Ele diz que nós conhecemos muito pouco sobre as leis ocultas e a nossa física representa, a nossa física convencional, ela representa apenas uma parcela das leis que eles e outros conhecem, e essa seria os meios onde eles encontram as brechas, tá? Perante as leis cósmicas e ordenadoras do universo, por mais que eles queiram, existem regras. Por isso que ele reitera: nós não roubamos nada de vocês, nós não obsediamos vocês, nós não somos a maldade que vocês pensam que somos. Nós atuamos dentro da lei. Só que nós temos um entendimento, nós encarnados, limitados de lei, e aí permite que eles atuem com certas ações que, na nossa limitação, parece que está burlando lei. É a mesma coisa que um leigo conversar, isso é meu, tá? Com um advogado, e o advogado dá nó em pingo d'água em você, porque ele conhece lá a nossa Constituição ipsilíteres, ou deveria conhecer, né? Se está funcionando tudo dentro da lei, vamos dizer assim, por que tem tanta gente por aí comentando a respeito de lutas astrais com magos negros, com brigas, embates, gigantescos embates? Essas coisas acontecem? Muita fantasia? Como que ele vê isso? Ele fala as duas coisas. Primeiro, nem toda narrativa nesse sentido é em verdade, ou é mentirosa ou fantasiosa. Se existem sistemas, tá? Como ele narrou, que dependem disso para sobreviver, tá? Para se manter são, para se manter consciente, para se manter como consciência ainda existente. Esses sistemas vão degladiar entre si para manter o sistema vivo. Então, nesse sentido, haverão embates, tá? Um sistema do tráfico, que vive, subtrai energia desse sistema e sustenta toda uma máquina. Quando ele se sente ameaçado, ele vai lutar para manter aquilo. É uma questão de sobrevivência, tá? Por quê? No topo desse sistema, um mago que precisa desse quantum de energia para se manter e para manter os seus, se esse sistema rui, ele corre o risco de sofrer uma compressão, quase que uma implosão do seu corpo mental, tá? Imagine que você tem alguém fazendo um esforço para sustentar essa estrutura, e aí os pilares ruem e aquilo vai cair tudo sobre o ponto central. É isso que ele explica sobre essa leitura de haver embates entre um sistema, inclusive entre sistemas, entre eles, tá? Há uma espécie de disputa em alguns espectros entre eles também. Não tão acirrado, mas há. Agora, ele dá aquela gargalhada de deboche e ele diz o seguinte: tem muita fantasia, principalmente
para vocês, réis mortais, acreditarem que nós estamos perdendo tempo com vocês. Geralmente eu comento isso, o pessoal, que o humano, ele se acha muito queridinho, né, achando que o Mago Negro vai ficar perdendo tempo com bobagem, assim. Mas, bom, é bastante interessante essas informações. Ele complementa, ele fala, nós não nos alimentamos de lixo. Para cada um observar o que está produzindo para o universo. Porque a gente não gosta assim, dá muito trabalho para transmutar lixo, para reciclar lixo. Então, eu prefiro energia mais refinada e subtrair da onde me é ofertado com mais qualidade. Isso coloca cada um no seu devido lugar. Tem muita gente que, por si só, produz muito lixo e a gente não perde tempo com esse tipo de... A gente deixa... Aí ele fala com aquele tom de classe de vampiro mesmo. Aí existem, acho que, consciências que são adequadas para esse tipo de energia. Bom, então, isso que ele falou no final simplesmente justifica o motivo de magos negros serem tão associados a contratos energéticos, porque eles gostam de energia decente, e geralmente os contratos energéticos, eles estão ligados a isso, você gera energia e ela é drenada de você conscientemente para que seja feita uma troca, certo? Ele diz que sim. Ele diz que sim, que não, mas ele faz um exemplo aqui, por exemplo, os sistemas de poder político, tá? Da sociedade que vocês vivem. É uma grande fonte de energia mais eficiente para a gente. É muito mais fácil, segundo ele explica, nós articularmos para que haja uma ação... Olha que interessante, ele está mostrando, nós estamos vivendo agora um joguinho de xadrez geopolítico com relação a Putin, Biden e Ucrânia. O que isso está provocando a nível global? Tensão de guerra. Tensão de guerra antecede medo de uma terceira guerra mundial. De uma coletividade emanando medo, é a energia que a gente precisa. Uhum. Eu não vou perder tempo com vocês se eu posso subtrair a nível de país, a nível de globo terrestre, assim por diante, numa energia muito mais refinada. Eu tenho na psicosfera alguns bilhões de seres humanos com medo neste momento, emanando uma frequência pura de medo. Então, ele se beneficia melhor de questões mais estruturadas, entendi. Sim. Entendi. Porque é mais fácil, segundo ele, transmutar, manipular a energia que está num range de medo do que a energia do outro que acha que o Mago Negro está obsediando porque a vizinha fez uma amarração para ele. Ele falou, até existe energia lá, mas eu não quero esse tipo de energia, segundo ele explica. Como se deixasse para a galera abaixo do guarda-chuva dele. Uhum. Segundo ele, esse tipo de energia é outra classe que se alimenta dessas migalhas. Ele pontua, dessas migalhas. Com relação ao processo de possessão e tudo, que frequentemente se associam aos magos negros, então nada disso aí, ou absolutamente trabalhos, encruzilhada e tudo isso sem ligação nenhuma. Nenhuma. Ele mostrou um número 100% de não existe isso. O que existe são consciências que usam de uma falsa outorga porque existe um universo fantasioso de vocês. E aí, existe aí um rescaldo aí
de pessoas que se submetem a esses, como é que vamos falar? Desses pseudo-magos, e aí se sujeitam a esses processos. Mas ele diz que também não está, a classe, né, no nível dele, não estão nem aí com isso também. É possível a gente meio que afirmar que magos negros são uma classe, uma característica de extraterrestres? Como se todos os magos negros, ou quase todos os magos negros, não sei, fossem espaciais? O que ele afirma, ele dá respostas, tipo, dá duas respostas numa. O que ele diz que sim, porque a classe, dentro da faixa hierárquica que eles estão, sim, não são espaciais, que a grande maioria ou a totalidade que foram impostos aí para estarem aqui, ou não. Alguns vieram no intuito de impor um regime de domínio aqui, mas meio que o tiro saiu pela culatra. O campo magnético do planeta acabou meio que mantendo o sistema aprisionado aqui, tá? Muitos já atuavam em outras esferas dentro desse vetor, e já vêm de outras e outras e outras e outras esferas. Porque, olha que interessante, você falou ele está falando de modus operandi. Ele pede para a gente observar a nível global, tá? A classe deles não tem interesse de destruir o sistema. Toda vez que vocês observarem no sistema geopolítico planetário sistemas de domínio, tá? Seja numa indústria pornográfica, numa indústria farmacêutica, numa indústria de mídia, indústria televisiva, indústria política, indústria de guerra e tudo mais, muito provavelmente que existem indivíduos desta classe atuando, porque o objetivo é instaurar sistemas que se autossubsistem e vivam dessa interação de energia. Uhum. Toda vez que vocês observarem sistemas onde há intuito de destruição, tá? E ele exemplifica, por exemplo, a tentativa de construção de bombas nucleares por uma guerra nuclear, que intentam, com a narrativa de destruição, é uma outra classe que atua nessa linha. Ele não quer falar sobre quem é, porque ele deixa muito claro, eu vim para falar da minha classe e de mim, e não dos outros. E ele fala assim num tom de nobreza, assim. Eu não vim para falar da vida, eu vim para falar de mim e da minha classe. Eu tenho propriedade disso. Mas ele já deixa uma pista aí para a gente observar no cenário geopolítico nosso, e ele repete, o micro reflete no macro. Tecnicamente, ele se abastece de espectros específicos, né? De vibrações específicas. Tenta montar um sistema, um sistema de, entre aspas, escravidão que vai trabalhar para ele, tá? Ou para o sistema dele. Existem outras classes que simplesmente invadem o sistema, sugam o sistema, esgotou o sistema, vai para outro. Eu diria que isso seria uma classe mais inclinada que nós intitularíamos de vampiros, tá? Uhum. É interessante que ele não fala de uma raça, ele fala de classe, porque isso ele dá a identificação de outros seres que atuam nesse espectro de vampirização. Sim. Eles atuam num espectro de domínio mental comportamental, mais ou menos isso, para fazer com que o sistema trabalhe.
e se mantenha. E aí existem umas classes que elas são mais belicosas, que é assim, entra no sistema, destrói o sistema, não está nem aí e depois vai para outro. Tá. O que ele exemplifica existe uma linha de raciocínio cósmica, ele fala linha de raciocínio cósmica, que ela simplesmente, ela entra num sistema, seja um lar, uma cidade, um estado, um país, um planeta, um universo, e para ela, aquele sistema, ela consome aquele sistema, destrói e vai para o próximo. Ela não está preocupada na perpetuidade disso. Esse é o modus operandi, é a linha ideológica. Não tem bem e mal. Eles pensam que esse é o certo. Eu vou lá, consumo tudo que tenho, destruo, jogo fora e vou para o próximo. Já que o universo é infinito, eu vou para outro extremo do universo e vou comer tudo que tiver lá, destruir tudo que tiver lá, e depois eu vou para o próximo. Existem classes cósmicas que entendem que esse é o certo, e ponto. Eles vivem dessa forma. E existem classes que se inserem no sistema e entendem, eu vou fazer lá aqui minha casinha, meu puxadinho, vou viver e fazer esse sistema trabalhar para mim, ponto. Sim, O que aprisiona o Mago Negro? Existem muitas respostas em cima da tua pergunta, segundo ele. Os pontos de vulnerabilidade do indivíduo é o medo. Por isso que eles trabalham para não sentir. E aí não tomam contato. Então, ele não fala de aprisionamento de forma absoluta, mas ele traz a variável medo, que é uma das portas de entrada. E se eu não tenho habilidade, ele falou eu, no sentido ele, tá? No sentir, pode haver uma brecha de eu ter medo de eu me tornar vulnerável. Me tornando vulnerável, haverá uma porta para o aprisionamento. Então, o aprisionamento consciencial, tá? O aprisionamento da sua própria consciência, da sua própria estrutura mental, porque, segundo ele, a potência mental que seres da classe dele possuem é tão grande como um reator nuclear, que se as barras de estabilização da temperatura do reator não estiverem devidamente colocadas e o reator entrar em uma reação em cadeia, ele pode explodir. Sim. Da mesma forma que se ele desestabilizar, ele pode implodir. Tá, entendi. Tá. Uma pergunta interessante sobre o medo. Como os magos negros trabalham no espectro do medo também, se alimentando dele, inclusive, isso não deveria deixar eles mais resistentes ao processo, ao invés de vulneráveis, vamos dizer assim? Não, porque eles sabem justamente que a potência que se tem, que a variável medo tem sobre a consciência. Que é diferente para cada situação. Ele sabe o estrago que ele consegue fazer, Sim. Provocando medo no outro. Então no fundo, ele sabe que se essa porta abrir nele, ele sabe que vai dar problema. Sim. Tão vulnerável quanto um Hellis mortal, como nós aqui, que fica com medo de extrair um dente, medo de perder emprego. A gente para por cada coisa besta. Se ele sabe disso, Sim. Imagine o que isso não poderia fazer uma mente dessa potência. Faz sentido, sim. Porque ele entende que isso é uma arma fundamental e forte, então ele sabe que isso pode reverberar nele também. Sim, e com uma variável.
O que ele fez essa analogia do reator nuclear. A potência mental, ele é muito grande. Se isso desencadear, ele mostrou até o Chernobyl lá. Ele falou, ó, olha o que aconteceu em Chernobyl. 2 barras. Por que ele está citando Chernobyl? O nome dele, que legal. O camarada vem dessas bandas aí da Rússia, leste europeu, tá? Não como encarnado, mas atuando na psicosfera com esses caras. Por que ele citou o Putin hoje, coisas do gênero? Ele está muito antenado com essa psicosfera. Certo. Antes que alguém questione e pergunte, porque ele falou que a narrativa de hoje vai repercutir para muita gente. Sim. Ele não é Rasputin, ele não tem nada a ver com o presidente com Putin ou coisa do gênero, mas ele tem um livre trânsito nessa psicosfera e conhece muito de geopolítica. Porque tem gente que vai fantasiar e vai querer adivinhar, achar que ele é o Rasputin ou coisa, ele falou, não. Falando ali sobre o que aprisiona o Mago Negro e pensando nesse lance da implosão também, é possível dizer que os próprios processos que o Mago Negro precisa para se alimentar acabam tornando ele uma espécie de escravo? Bingo! O que ele traz aqui é o seguinte: os magos da classe dele são exímios escravizadores, né? Eles conseguem fazer com que o sistema trabalhe para eles como robozinhos, né? Aí vem a analogia quase que das células do Matrix, né? Fornecendo energia do filme Matrix. Enfim, a virada de chave dele, e aí assim, de novo, quando você transita por um polo, você conhece o outro. O que vocês chamam de luz são consciências que prezam. Aí ele categoriza. Para ajudar, ele falou para vocês terem aí termos que vai ajudar aí no catálogo dos estudos da gente, de vocês. Consciências crísticas, tá? Que nada tem a ver com Jesus Cristo, mas crísticas, elas prezam pela libertação consciencial. Prezam para que o indivíduo experiencie, seja lá qual vetor, e aprenda com isso e se desenvolva com isso, tá? Ela está no vetor libertário. Independente de ser no vetor bem ou mal, certo ou errado, ela está nesse vetor, que podem ser classificadas como consciências crísticas. As consciências não crísticas, só para a gente dar nome aos bois aqui, elas não estão preocupadas com a libertação consciencial. Ela está preocupada em fazer o sistema trabalhar para ela, tá? Que aí ele estaria nesta classe aí. E aí ele se deu conta que precisava virar a chave e vai precisar percorrer o outro vetor, porque agora ele se deu conta, não agora, hoje, mas de que ele está escravo de um sistema. Ele lutou tanto, escravizando o outro, mas ele também hoje, na condição mental que ele está escravo desse sistema. Porque ele não pode simplesmente abandonar. Por isso que alguns vão perguntar, por que ele não vai para a luz? Não dá. Matematicamente falando, ele não pode pular para outro vetor de uma vez só. O sistema todo que ele sustentou vai ruir na cabeça dele e muito provavelmente ele implode, ele perde... Ele voidiza, perde o campo, a estrutura mental dele. Então, ele está aprisionado. E uma das coisas que ele mais repudia é se sentir preso a. Ele sabe como sair disso? Sabe, agora sabe, só que sabe que o caminho não é passe de mágica, não vai lá no centro X, toma
o percurso é longo. Imagine sustentar, ele fala, é matemática. Eu sustentei uma estrutura durante séculos, milênios, e isso vem de outras instâncias planetárias. Eu tenho que percorrer o caminho todo de volta. É interessante, porque falando em termos de equilíbrio, ele entende que a ação dele gera benefícios para o planeta. Ele para pensar nisso, ele já entende dessa forma? Ele pede para você, primeiro, ele pede para todo mundo visualizar um pêndulo e puxar o pêndulo, pega um pêndulo, puxa ele todo para a esquerda. Ele transitou até o extremo esquerdo aqui e agora o pêndulo soltou. Ele sabe que ele vai ter que ir até o outro extremo e esse pêndulo vai perdendo força ao longo da trajetória até ele achar o ponto de equilíbrio. Certo. Hoje, certas ações que ele já tem feito, inclusive, aí agora ele está explicando. Estar aqui faz parte do processo da devolução do quantum de energia. Se eu passei séculos e milênios aprisionando consciências através da ignorância, quando eu devolvo para o universo certas informações e eu promovo a expansão consciencial do indivíduo e do coletivo, eu vou te contar o que bateu aqui. Ele está devolvendo para o universo aquilo que ele reteve por muito tempo, promovendo o reequilíbrio dele também. Meio que neutralizando, né? E não é na força, não é na porrada. E aí é o demonstrativo da extensão desse projeto. Não por ele, nem por você, nem pela Natália, nem por ninguém que está aqui presente, nem por mim. E sim desse macro que não dá para a gente, acho que, mensurar o tamanho disso aqui. Sim, sim. É assim, Thiago, se você tiver mais uma pergunta, porque... Não, eu já ia falar para você aqui para a gente parar. O que aconteceu? A fala dele me emocionou e reverberou nele. Ele não pode tomar contato com muita emoção, porque desestrutura ele. Mas isso é positivo, tá? Sim, vamos só ver com ele se é possível a gente montar uma série de perguntas específicas que as pessoas, porque é mais fácil a gente programar, organizar isso de uma maneira mais direcionada, porque para quem crendice popular, assim, para coisas mais, sabe, bobas até, mas que eu acho que vai fazer sentido a gente explorar isso com ele. Se ele tiver paciência de fazer isso, a gente pode fazer isso numa próxima conversa em outro momento. Ele responde que sim, que isso pode ser, inclusive, depois adaptado para uma escrita, para um livro que pode, com o volume de informações que ele pode trazer, pode ajudar muito a desmistificar muita coisa, porque tem muita besteira aí. Ele até reconhece que certas narrativas que chegaram através de outros médios, de outras coisas, foram importantes para entenderem que eles existem, mas que nós somos ainda muito primários, ainda e muito fantasiosos, e que sim, se organizem. Ele tem questões, ele está muito envolvido com questões geopolíticas maiores, tá? E aí ele vai se programar assim e estará à disposição. A disposição não é a palavra, mas está disposto a. Tá, beleza. Então vamos pensar umas perguntas legais aí para fazer uma série de conteúdo aí. Desmistificando os magos negros, né, praticamente. Pode ser banal assim, mas eu acho que é muito importante. Muito, muito, muito. Eu vou... Enfim, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Que aí ele se retira, eu vou complementar uma coisa que é em particular minha, mas assim... Alguém quer perguntar?
Pode encerrar, pode encerrar. Pode encerrar. Ah. Bem, já saiu do campo. Eu vou falar que eu, como, né, as assistências que a gente presta lá no Clube da Plena, com a apometria, as aulas e tudo mais, tem muita fantasia. O que tem de gente que aparece, eu estou sendo obsediado por 10 magos negros, que não sei o que lá, e eu falo, quem é você na fila do pão? Para. Eu desmonto muito essa fala. A legião, eu acho, né? Que a fala dele veio para quebrar muito, e assim, eles não são tão FDPs quanto as pessoas acreditam que sejam. Não tem nada disso. É só uma linha ideológica, ao meu ver, na minha humilde opinião. Certo, é isso aí. Esse estudo dessas polaridades, ele é fundamental para o entendimento do projeto. É bom que ele aconteça agora. Ele deixou muito frisado aqui que o identificador dele, esse não é o nome real dele, mas é o nome que está mais próximo da psicosfera que ele atuou e atua, é o camarada. Então, aquele que é identificado assim, né? Que ele deixou claro, até porque é muito provável assim que ele vai voltar. Então, a hora que bater, é o camarada que está aí, a gente já sabe quem é. Sim. Beleza. Que legal, foi experiência incrível, viu? E só para, enfim, da minha parte aqui, no final, quando essa última narrativa da questão do trabalho, de o quanto ele está devolvendo de forma direta ou indireta para o universo, trazendo essas informações e talvez outras coisas que ele estejam fazendo, meu cardíaco, e olha que, ficou assim quente, mas assim, de emoção, bateu uma lágrima, e aí ele desestabilizou. Tipo, ele saiu do centro. É como se ele tivesse tido um choque anímico com a minha emoção. Aí ele ficou meio, tipo, ferrou, não posso sentir isso. É interessante isso, porque é uma desmistificada, né? Quando a gente encontra, assim, magos negros mesmo, eles têm uma imposição tão grande, né, de controle do ambiente, né? E a primeira coisa que eles tentam fazer é o controle da sua mente mesmo, que é justamente para que eles não sintam essas possibilidades de essas percepções. Porque as pessoas, a primeira reação que as pessoas têm é sentir o medo mesmo, é ter essas repercussões mais assim instintivas, e ninguém para e pensa e fala assim, tá, vou devolver um negócio para ele aqui, porque se ele está se conectando comigo, ele vai receber também de mim alguma coisa. Então, para cortar a relação, às vezes é muito mais fácil do que a gente pensa, mas a gente não pensa nisso, a gente age meio que por um instinto de medo, né? Sim.